Oi, gente lindona deste mundão! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar meu canal, ativar o sininho de notificação, correr lá no meu Instagram, @daicavalhofaixari, pra acompanhar minha vida mais de perto. E é isso, simbora! Hoje eu quero falar pra vocês um vídeo sobre um assunto que eu amo. Pra quem me acompanha no Instagram sabe como eu me dedico pra alimentação do meu filho, como a alimentação é muito importante na minha vida, né? Por a gente ter nossas escolhas de uma alimentação livre de proteína animal. E como pra mim isso faz sentido, isso pra mim é um ato político, isso me move, isso é uma coisa que eu priorizo. E eu quero falar pra vocês sobre introdução alimentar, que eu amo falar. Vamos começar do início. Quando que a gente começa a apresentar os alimentos para os nossos filhos? Existe um tempo, que é a partir dos 6 meses de idade. 6 meses é o mínimo, mais os sinais de prontidão e a criança apresentar interesse pro alimento. Sinais de prontidão é realmente que a criança consiga ficar sentada e apresente esse interesse pela comida. Não é adequado dar antes, tá? É uma coisa que antigamente se fazia, hoje caiu por terra. A criança precisa estar sentada, ter esse tônus muscular para prevenir risco de engasgo, apresentar interesse pro alimento e ter 6 meses. Né? Antes disso, o ideal é um aleitamento materno exclusivo, né? Do peito da mamãe, ou então das mães que não amamentam, fórmula. Dos 6 meses até 1 ano é muito importante ainda continuar com o leite materno, ele ainda vai ser o principal alimento, por isso que é uma fase para as mães relaxarem. A criança não precisa estar comendo horrores, ela precisa estar conhecendo os alimentos, porque o leite ainda é o principal alimento. E do 1 ano aos 2 anos, o leite é muito importante ainda como alimento complementar. É isso que o Ministério da Saúde pede e a Sociedade Brasileira de Pediatria. Não é invenção da minha cabeça não, tá? É comprovado, é o que realmente é recomendado para todas as mamacitas. A criança deu essa idade, como que eu posso fazer para estar apresentando os alimentos, né? Existem algumas abordagens, podemos chamar assim, para que você apresente de forma respeitosa a comida para os bebês. Lembrando que nesse início é mais importante explorar e conhecer do que realmente de fato comer. Muitas crianças vão estar esmagando, vão estar brincando e não vão estar comendo nada. Maravilhoso. Muitas crianças não vão nem querer sentar no cadeirão da alimentação e tá tudo bem. O que importa é que elas possam realmente bagunçar, conhecer as texturas, colocar a mão, esmagar, colocar na boca, enfim, estarem conhecendo, se conectando com esse alimento. É o primeiro contato, a primeira relação que elas vão ter com a comida, por isso que é muito importante que seja feito de forma respeitosa. Bom, as abordagens são BLW, a tradução chama desmame guiado pelo bebê, tá? O BLW você apresenta as comidas para a criança de forma em pedaços, de forma que a criança consiga pegar com as mãos, né? Depois existem alguns cortes corretos para cada alimento e a textura correta para que não corra risco de engasgo. Aqui em casa somos a favor do BLW, a gente fez com o Gael, o Gael tem uma relação linda com a comida, come demais, come super bem, come de tudo, então eu amo o BLW, porque o BLW, ele permite muita autonomia, desenvolve muito a parte motora, a destreza do tato da criança, então eu sou a favor do BLW, mas acredito que cada mãe tem que se sentir segura, né, com essa abordagem, tem que entender que vai ter mais bagunça, porque você não vai ter controle sobre nada, a criança vai estar ali pegando, jogando, e tá tudo bem, então também você tem que estar disponível ao processo. É isso, então tem a BLW, tem a participativa, que é você dar uns pedacinhos para a criança pegando com a mão, com o BLW, e você, paralelamente, vai com a colherinha, de forma respeitosa, porque tem muitas pessoas que acham que com o BLW a criança não vai comer muito. Ai, com o BLW ele mais brinca, acaba que não come nada. Tá tudo bem, então você permite ele explorar e também vai com a colherzinha de forma respeitosa. Esse aqui é você dar toda a refeição para criança esmagada. Lembrando, liquidificar comida caiu por terra faz tempo. Como é feito se você quer fazer a refeição somente esmagada, de papinha? Não liquidificar nada é você pegar um garfo, só esmagar a comida, que fica uns pedaços ali, que a criança perceba os sabores diferentes. Então aquela coisa de misturar um monte de coisa no liquidificador para que a criança consiga comer tudo, caiu por terra. Isso não é uma introdução alimentar respeitosa, isso não é uma introdução alimentar legal, porque a criança não vai estar conhecendo o gosto de cada alimento, não vai estar aprendendo a mastigação, porque não tem textura nenhuma. Então sim, é pegar com o garfo e esmagar, de forma assim bem por cima, assim, sabe? E deixar com que a criança entenda que a cenourinha tá esmagada ali,
que a batatinha tá aqui, que o ovinho tá aqui. Então existem essas 3 abordagens. A questão da colherinha, o que é muito importante de falar, é que as crianças realmente... Lembra que antigamente se fazia um negócio da colherinha? Olha o aviãozinho! Aí a criança abre a boca pra ver e você socava a comida lá pra dentro. Isso é desrespeito à criança. E isso pode trazer compulsões alimentares no futuro. A criança precisa querer comer. Esse negócio de enfiar água lá abaixo, gente, socorro, não faça. Colherzinha é o seguinte, pegou a colherzinha, levou na frente da criança. Se a criança quiser, ela vai fazer isso aqui, ó. Ou vai fazer isso aqui, ó. Aí você dá pra criança. Se a criança fechou a boca, fez que não, deu algum sinal que não tá querendo comer, você desencana. Apresenta a refeição depois. Isso é respeito pra criança. Isso é muito sério, porque isso pode levar a ter várias coisas, sim. E é isso, então essas são as 3 opções. O negócio que é bem legal da introdução alimentar é que você apresente diversidade de alimentos, né? Aí cada pessoa pode estar fazendo de algum jeito, para realmente perceber se o teu bebê tiver alguma alergia. É bem importante que nesse primeiro 6º mês você vai indo bem devagarzinho, não precisa de... Se você quiser oferecer todas as refeições a partir de 6 meses, você pode. Se você quiser apresentar 1 ou 2 refeições e assim devagarzinho, pode. O que importa é até os 7 meses de idade, se a criança tá com sinais de prontidão, né, você apresente para elas 4 refeições, que é fruta de manhã, almoço, fruta de tarde e janta. Até 1 ano de idade não existe café da manhã. Então você não precisa estar dando café da manhã. Depois de 1 ano, sim, você incorpora o café da manhã e a fruta vira lanche, né? Lanche da manhã. Então são 4 refeições principais. E aí vai no seu tempo. Aqui em casa, como que a gente fez? A gente foi bem devagarzinho e foi muito bom, porque a gente foi realmente permitindo, como fizemos no BLW, que o Gael explorasse bastante as comidas. E a gente teve uma coisa com o Gael que ele teve teve um pouquinho de intestino preso. Não chegou a ser uma constipação, mas ele ficou no começo, sei lá, uns 4, 5, 6 dias sem fazer cocô, quando a gente começou a introdução alimentar. Então foi bem importante que a gente foi assim devagarzinho, que daí a gente foi sentindo o corpo dele. Porque no começo ele teve muitos gases, umas noites mal dormidas. Então, assim, não é regra, mas alguns bebês passam por isso. O Gael aqui em casa passou. Outra coisa, sempre oferecer água. Os bebês de cara não gostam de água, principalmente... Não é que eles não gostam, é que eles não têm muito hábito. Eles ainda associam a fome deles com o nosso peito. E a sede deles com o nosso peito. Então tá tudo bem. Não tem que... Se for o peito, né? Se não for fórmula... Não tem problema dar durante a refeição, antes da refeição, depois da refeição, sempre livre demanda, não tem problema nenhum, não vai tirar fome do seu bebê. O que importa é pensar na experiência, que ele tá ali confortável, que ele tá livre para poder explorar as comidas, sem muita neura de quantidade, se comeu, se não comeu, se mamou, né? Desencana. Isso que eu acho bem importante de falar. Aqui em casa a gente começou fazendo com as frutas, depois a gente começou a introduzir uns tubérculos. E aí depois, quando ele fez os 7 meses, que ele já tava com as refeições, a gente começou a apresentar os alimentos alergênicos. É importante de falar que dos 6 ao 9 meses existe o chamado, a tal janela imunológica da criança, onde é importante que a gente apresente alguns alimentos que são alimentos mais propícios a dar uma alergia alimentar no bebê. Esses alimentos são ovos, frutos do mar, para os bebês que comem, né, frutos do mar, oleaginosas, né, as castanhas, pasta de amendoim, o glúten. A lactose ainda não é, a lactose é depois de 1 ano, então é importante que dos 6 aos 9 meses, que vocês apresentem de forma separada, para que você possa, o tofu também, né, que é derivado da soja, que você apresente 1 por semana, para que você vá sentindo se teu filho vai ter uma reação alérgica ou não. Aqui em casa com o Gael, graças a Deus, não passamos por nada de alergia. Mas é importante dar dando sempre no horário da refeição que tu possa estar ali de manhã, de meio-dia, para que você possa estar ali atenta se caso acontecer alguma coisa. Então, use a janela imunológica a seu favor, né? É bem importante, porque aí a chance deles desenvolverem a alergia alimentar vai diminuir se você apresentar dos 6 aos 9 meses que eu falei pra vocês. Bom, importante ter sempre um cadeirão, né? Um cadeirão que deixa a criança realmente com autonomia, que a criança fique sentada e ela consiga ver a alimentação de cima, assim, que a criança não fique ali embaixo sem conseguir pegar. Então, que a criança sente e veja de cima os alimentos e possa estar pegando. A questão dos talheres, não precisa
já, mas as crianças aprendem muito por imitação, então na medida que elas verem vocês comendo, a família comendo, elas vão começar a se interessar e pouco a pouco elas vão aprender a dominar os talheres, o que é muito lindo esse processo também, que a gente já passou por aqui. A questão do BLW, que é legal de falar, as crianças nos 6 meses, elas não têm pegada de pinça, então se você não tem como dar pra ela uma ervilha, um feijão, uma fruta muito pequenininha, elas têm a pegada de punho fechado, então o que você tiver que servir de alimento tem que ser maior. Então, por exemplo, um brócolis é perfeito, uma cenourinha cortada em tirinha maior é perfeito, uma batata. E aí é o seguinte, tudo que a criança conseguir pegar, ela consegue dar conta na boca. Então agora você dá uma coisa pequena, pode dar risco de engasgo. Esse movimento da pinça é desenvolvido a partir dos 9, 10 meses, dependendo de cada bebê, sempre no processo de forma respeitosa. E aí quando a criança desenvolver a pinça, que é lindo de ver, ela pode estar comendo as ervilhinhas, ela pode estar comendo uvinha, coisas menorzinhas que não vai ter risco de engasgo. Sempre a consistência do BLW tem que ser uma consistência que você consiga partir com o garfo ou então esmagar no seu céu da boca com a língua. Então é importante se atentar à consistência e aos cortes do BLW. Vou deixar vários Instagrams que eu sigo que dão uma boa segurança pra gente nesse sentido. Importante sim, gente, vocês saberem fazer manobra de desengasgo. Aqui em casa a gente passou uma vez com isso, com maçã, quando o Gael já era grandinho, agora com 1 ano e meio. Que foi porque ele já rói a maçã e a casquinha dele deu uma engasgada, eu fiz a manobra e deu tudo certo. Mas a gente nunca tinha passado até então e eu vejo que é uma coisa que às vezes a gente fica com medo, mas é importante que vocês saibam fazer numa situação de emergência. Não significa que o BLW vai engasgar mais, a papinha pode engasgar, o leite pode engasgar, a água pode engasgar. É importante que a gente saiba agir. E claro que a gente ofereça tudo com muita consciência, com muita tranquilidade, porque a nossa segurança a gente sabe que reflete no nosso bebê. Sobre o reflexo de gag, né? Esse reflexo da criança fazer isso aqui, ó, não significa que a criança tá engasgando, muito pelo contrário. Esse nosso reflexo a gente também tem. O das crianças tá bem aqui na língua. Por isso que as crianças fazem isso com muita frequência. O nosso, ele já tá aqui, que é aquela sensação que quando a gente coloca uma coisa lá na goela, né, de goela, a gente tem vontade de vomitar. Por isso que as crianças fazem isso com muita frequência. O gag é muito importante. É como se fosse um mecanismo de sobrevivência das crianças. Muita gente vê gag e acha que a criança tá engasgando. Não é. Informação, gente. Gag é um reflexo de sobrevivência, que a criança vai ou botar pra fora o alimento que ela não conseguiu engolir, ou ela vai botar pra dentro. Então, fiquem tranquilas quando vocês verem a criança fazendo. No começo da introdução alimentar, o Gael mesmo aqui em casa fazia muito. Então, o importante é ter essa segurança, saber fazer as manobras que precisa fazer, saber das consistências dos cortes, da papinha, ser sempre respeitosa, né, de forma respeitosa, dar maior tipo de diversidade de frutas, de verduras, de legumes do que vocês comem em casa. Lembrando que até o 1º ano de vida também não é indicado sal, então, se possível, que a criança coma sem sal, né, ou então, se por facilidade da casa, né, já comer a mesma comida da casa, diminuir a quantidade de sal. É isso, eu acho. Falei rápido? Mas é um assunto que eu gosto. Espero que vocês, qualquer dúvida, me perguntem lá no meu Instagram. Um dia eu quero trazer mais sobre a nossa alimentação. Gael é um bebê vegetariano, ovo-lacto vegetariano, ele come ovo. E quero trazer pra vocês sim que é possível, mas eu vou fazer um vídeo, né, mais pra frente falando disso, dessa possibilidade de sim de ser. Não tem problema nenhum pro desenvolvimento. Muito pelo contrário, já tem estudos que comprovam quanto traz benefício e quanto é seguro de ser. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mamacita, do que importa a introdução alimentar é a experiência. É uma fase muito gostosa da gente apresentar para os nossos filhos essa oportunidade de estar conhecendo os alimentos. Então, se possível, coloca teu filho cozinhar com você, leva ele pra feira com você, deixa ele brincando com os legumes, para que eles realmente entendam da onde tá vindo, né? Que aquele alimento que tá no prato deles não vem do mercado, vem da feira, vem da árvore, vem da terra, né? Então isso é muito importante. Aqui em casa a gente tem, um dia eu mostro pra vocês uma torrezinha Montessori, que a gente coloca o Gael pra cozinhar com a gente sempre, né, de forma segura, pra lavar a louça com a gente, pra incluir nas tarefas de casa. Posso fazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho certeza que traz muito sucesso pra introdução alimentar, que a criança possa explorar, que a criança possa brincar, que a criança possa pegar, que a criança veja os pais comendo. Então, sentem na mesa todo mundo junto, comam todo mundo junto, contem historinhas, enfim, para que realmente esse primeiro contato com a comida seja realmente de trazer memórias afetivas gostosas, que os bebês cresçam aprendendo que comer é gostoso, comer coisas saudáveis, comer coisas todo mundo junto, que é um momento de celebrar, de compartilhar entre a família, que em casa a gente
todas as refeições, pelo menos, todas não, né? Mas o almoço e o jantar a gente come todo mundo junto, o lanche da tarde, dependendo se sou eu, se é o pai dele. Mas eu gosto muito desse ritual, sabe? De sentar todo mundo junto pra comer todo mundo junto. Acredito que isso também traz benefícios pras crianças. E aqui em casa a gente come a mesma comida. Pra quem quiser saber mais da nossa alimentação, lá me segue no Instagram, porque comer a mesma comida traz muita facilidade. E eu sou mãe, eu sei como a nossa rotina é super apertada. E ter que fazer uma comida diferente ou papinha pra criança, pra mim, não seria viável. Por isso que eu gosto muito do BLW. Porque eu tinha que mudar a consistência da comida, né? Fazer ela mais molinha. Mas era a mesma comida, então isso me trouxe muita facilidade, muito tranquilidade também no meu dia a dia. E hoje todo mundo come super bem. O Gael come comidas variadas, maravilhosas. Hoje já come com a própria colherzinha. Então é lindo de ver o processo da evolução deles, da pegada do punho fechado pra pinça, depois da apresentação dos talheres, com a água. A questão da água, né, que eu tava falando pra vocês, é criar o hábito na criança, então é importante estar oferecendo, mas no começo eles não vão aceitar muito, tá tudo bem, porque eles ainda vão associar, até o primeiro ano de idade, a fome com o peito. E a sede com o peito. Com o tempo, eles vão desassociando e entendendo que a comida também mata a fome, né? Mas é um processo, como eu falei pra vocês. Outra coisa, os sucos, né? Não é interessante antes do ano dar também, de um ano dar também, porque o suco a gente sabe que é uma concentração muito grande de frutose. A fibra, que é importante, não vai pro suco. Por isso que é mais interessante dar fruta completa. Então, o que não pode antes do ano de idade, lácteos, sucos, açúcar, pelo amor de Deus, é depois de 2 anos, se possível pra mais. E eu acho que é isso, glúten pode, soja pode, frutos do mar, né, pra quem come a gente não come pode. E é isso. E lembrando que a gente vai estar, a gente com a introdução alimentar, a gente tem a possibilidade de cuidar da saúde dos nossos filhos, de prevenir vários genes que estão aí do nosso corpo, que é uma coisa, que é uma carga genética, de inativar, sabe? Alguns genes que estão aí mais propícios a sobrepeso, mais propícios a diabetes. Quando a gente faz uma introdução alimentar respeitosa e saudável, a gente pode deixar com que esses genes, não que eles parem de existir, porque eles vão estar ali, mas que eles não se ativem. Então é muito importante. E a alimentação começa do bebê, sabe aonde, mamacitas? Na barriga. Então a gestação, que a mãe tem uma alimentação saudável, também é muito importante. E essa formação desse hábito vai da barriga da mãe até os 2 anos de idade. Por isso que a gente chama de os 1000 dias. É isso, eu vou falar desse assunto. Se quiserem saber mais, ou que eu fale mais vídeo disso, me escrevam, porque é um assunto que eu amo e que aqui em casa é prioridade pra gente. É isso. Um beijo.